Apresentação: Neider Jatobá e Ioiô Jatobá. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Conversando com o Esperanto. Boa noite, ouvintes da Rádio e TV Brasil Espírita. Que alegria estar novamente com vocês. Estamos aqui juntos para mais um Conversando com o Esperanto. Bona vesperam para todos. Bona vesperam, professor Neider. Bona vesperam, Ioiô. Que me fartas, Mi professor? fartas bone, caivi. Mi fartas bone, danco, tre bone. Boa noite, rádio ouvintes da RBE. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso Conversando com o Esperanto. Hoje nós temos algumas curiosidades, ouvintes, que precisamos conversar com vocês. No nosso encontro, no nosso programa anterior, eu percebi que o professor Neider, ele faz muita referência entre espiritismo e esperanto, espiritismo. Então, eu gostaria, sabendo nós que esperanto não é religião, não é? E espiritismo é uma religião. Sabendo nós que o Esperanto tem muitos espíritas esperantistas, como tem muitos esperantistas espíritas, tá bom? Então, só para clarear aqui mais um pouco, eu falava que o espiritismo é religião, mas eu quero retificar aqui minha fala para dizer a vocês que o espiritismo é ciência, filosofia e religião, tá bom? Então, tendo em vista essa fala do professor no último programa, ele falava isso, e isso me atiçou assim, a curiosidade. E aí eu quero que ele explique essa coisa se existe realmente essa convergência entre espiritismo e esperanto. E aí, professor, o que é que você diz para nós? Existe uma convergência, existe um espaço comum. Porque, por exemplo, no Livro dos Espíritos, onde o Kardec fala sobre a emancipação da alma, ele explica que nos mundos menos materiais do que a Terra, nos mundos menos materiais, o pensamento é utilizado, a linguagem pelo pensamento, né? Só usar o pensamento. Mas isso daí não exclui a linguagem articulada, mesmo nos mundos menos materiais do que a Terra, ou seja, mundos onde a matéria ainda não está muito fluidificada ainda, né? Ainda pesada, né? Entendeu? E isso daí acontece na emancipação da alma. E também tem um exemplo interessante do irmão Jacó, que quando recentemente desencarnado, ele achava que ia se comunicar rapidamente, como muitos espíritos. Desencarnou, basta emitir o pensamento, ele viu que não era assim. Não era assim. Tanto não era assim, que quando ele diz assim, eu quero me encontrar com Tomás Alva Edison. Aí quando ele diz assim, vamos procurar Tomás Alva Edison, aí chegando lá ele teve que usar a linguagem articulada, palavra por palavra, explicando na língua inglesa. Entendeu? Então o pensamento, diretamente assim, o pensamento não foi suficiente para se comunicar com o Edison, entendeu? Com o Edison aí, não foi suficiente. Quer dizer que eles tiveram que conversar articulando a fala, não é? Então isso dá para nós a compreender, já que estamos conversando com o Esperanto, dá para compreendermos que assim também aconteceu, deve ter acontecido, né? Eu não sei, mas deve ter acontecido com o Zamenhof, né? Quando ele desencarnou, naturalmente, ele encontrou seus amigos que conversavam em Esperanto, sua esposa, seus pais, né? E essas pessoas aí já falavam Esperanto e, naturalmente, houve essa conversação, né?
Professor, agora tem uma coisa também que eu tô curiosa, viu? Para saber a questão de como é que Kardec antevê a necessidade da relação intercultural e língua comum. Como é que se dá isso? Pode dar um exemplo? Bom, numa citação de João, é o capítulo 10, versículo 16, onde fala: um só rebanho, um só pastor, mas a unidade se fará em religião. Certo? Pronto, nessa parte aí. Sei. Outra coisa que eu fiquei na dúvida, que eu vi você falando de Ismael Gomes Braga, que ele era esperantista, né? Esse Ismael, e se tornou espírita, né? Tudo bem. Agora eu tenho aqui uma dúvida, uma pergunta que eu quero fazer. Ismael Gomes Braga, ele escreveu no artigo Maravilha Estrutural do Esperanto. Ele escreveu esse artigo aí. E ele fala várias coisas com relação a esse tema, Maravilha Estrutural do Esperanto. Como é que isso acontece dentro do Esperanto? Bom, a maravilha que ele falou é o seguinte, porque a maioria das raízes empregadas do Esperanto são raízes latinas, de línguas latinas, né, e línguas neolatinas, né, cujos significados já são praticados pela maioria das línguas ocidentais. Né. As línguas neolatinas, por exemplo, o francês, o espanhol, o português, né, o italiano, mas até o inglês também tem muitas raízes latinas. Aí isso daí facilita, que é os grafemas, né, a parte escrita, né? Entendeu? E agora os fonemas, quer dizer, que é a parte da fala, isso daí varia muito, né? Varia muito a contribuição das outras línguas é mais no sentido do grafema. Né? A parte fonética baseou-se mais na regra do Esperanto mesmo, né? Que é onde mostra uma regularidade, né? Ou seja, no Esperanto existe uma regularidade entre o fonema e o grafema, entre o que está escrito e o que se fala. Você escreve como fala, entendeu? Escreve como fala direitinho, entendeu? E existe essa reciprocidade, né? Então, no Esperanto, se eu falo uncle, eu escrevo como eu estou falando. Não existe letra muda. Todas as palavras são pronunciadas. Entendeu? Lembrando que esse uncle aí não é com a letra Q da língua portuguesa, é com a letra K, né? E termina em U, não termina em L. Outra coisa também é a glutinidade do oriental. Sim. Então, o que é a glutinidade? Isso já é praticada pelos japoneses e turcos. Tem uma aglutinação das línguas, das palavras, das palavras, dos afixos, prefixos, entendeu? Mas o que? Isso eles falando em Esperanto ou eles falando cada um sua língua? Cada um a sua língua. Então ele fala na língua deles, ele já tem isso, entendeu? Agora o Esperanto também tem, entendeu? Isso daí mostra o quê? A internacionalidade do Esperanto, a força do Esperanto. A internacionalidade. Então é por essa razão que nós conseguimos compreender, não é, o falar dos outros povos quando estão num congresso de Esperanto. Por exemplo, né? Todo mundo fala Esperanto, mas cada um tem os seus detalhes, as suas particularidades, mas mesmo falando em Esperanto, nós compreendemos. Né? As traduções em Esperanto é que se aproxima mais do pensamento do autor. Aquele ditado italiano, né, de que o tradutor é um traidor, né? Tradutor e traditore, isso daí no Esperanto não funciona, porque o Esperanto ele já foi planejado para facilitar a comunicação de todos os povos. Então ele tem a maior quantidade de raízes das línguas ocidentais já estão incorporadas no Esperanto, né? A própria saudação, Bonan Tagon,
O Tagon é do alemão, Tag, alemão. E o Bonan é latino, né? Bona, de bom. Eu Bom sei. dia. Agora tem um detalhe aí que você falou que eu gostaria que fosse explicado aqui, porque várias pessoas até já fizeram assim um pouco de gozação. Quando eu digo assim, bona vesperon. Então esse bona é latino, né? É. Que vem do latim, bom, não é isso? É. E vesperon. Também latino, vespera, de vespero. Sim, mas por que essa palavra vespero? Vespero. Bom, vespero porque há uma diferença entre a entrada e a saída, né? Quando a pessoa está saudando pela primeira vez, você diz o bona vespero. Quando você se despede, é bona nocto. É como acontece com o inglês. Sei. Mas tem outro detalhe, eu penso que é o seguinte, Vespero tá ligado à estrela Vesper. É vespertino, né? Vespertino. E a estrela Vesper, ela tem uma hora da tarde que ela aparece. Pronto, tá Não é ligado isso? para isso. Tá Aí ligado. por isso essa relação, É, Vesperon. tem essa ligado. Né? É. Aí já teve gente que disse que Vespero vem de Vespero, de Vespa. Eu achei muito interessante. Mas tá aí, pessoal, a explicação por que Não pica não morde não. Vesperon, porque faz relação com a estrela Vesper. Ok? Zamenhof publicou o livro aqui, Doctoro in Esperanto. Quer comentar sobre esse livro? O Doctor Esperanto é porque o Doutor Esperanto, por quê? Porque ele fez a medicina por imposição do pai. O pai tem aquela esperança de que ele esquecesse essa questão do Esperanto, porque é utopia. Achava que é uma utopia, uma loucura, uma besteira, que não precisava. Mas ele manteve-se fiel a isso daí, entendeu? E o pai só foi reconhecer isso já no final da vida dele. Ele reconheceu que o Esperanto tem o seu valor. Isso daí, esse doutor Esperanto, porque ele era médico e escreveu Doctoro Esperanto. Porque a língua, ele não tinha uma língua própria, ele tinha, a língua a função dela era internatia língua, é língua internacional, entendeu? Agora o sogro ficou muito alegre, quando soube que a filha dele ia se casar com o doutor, entendeu? Aí porque o sogro é uma pessoa simples, mas tem um entendimento da vida, né? E ele achou interessante, disse, olha, tem muitas palavras aqui que eu já estou pegando, eu estou conhecendo, muitas coisas interessantes que estou pegando na língua. Você não tem problema não. E ele disse, e o livro? Eu disse, o livro, acontece que eu estou... Não, ele disse, pode deixar que o livro, toda a despesa com a edição do livro é por minha conta. Olha, ele bancou o livro de Zamenhof, né? Além de consentir a filha, consentimento da filha, deu a chamada naquela época de dar a mão, deu a consentimento da filha, ainda pagou a edição do livro, né? Era tudo que o Zamenhof precisava, porque já estava com esse livro pronto, mas não tinha dinheiro para publicar. Publicado, né? Zamenhof é demais. Agora eu achei legal ele escrever, né? Porque ele podia ter, ele colocou doctoro, né? Doutor, né? Em Esperanto é doctoro. Esperanto, doutor esperançoso, porque esperança é que não faltou para ele, né? Tendo uma esposa professora, né? Era professora, a esposa dele? Que coisa Era interessante. professora. Então ele era esperançoso, naturalmente, né? E aí ela foi a secretária dele, né? As comunicações, aquelas cartas que fazia, né? Teve um congresso, né? Foi um congresso de 1905 que Zamenhof fez uma prece em Esperanto, né? Ele foi convocado para fazer uma prece. Foi um congresso de Esperanto, então ele abriu o congresso com uma prece, né? Que essa prece ele chamou de a bandeira verde, não é isso? Você pode explicar melhor? Como é isso? Por que bandeira verde? Na realidade, ele não abriu com a prece, entendeu?
ele foi a última coisa que ele fez, justamente a prece, porque ele fez um resumo muito grande, entendeu? E é pregio sub la verda standardo. Então, é a prece sobre a bandeira verde. Ah, prece sob a bandeira verde. Aí ele fez essa prece, onde ele expressa o seu sentimento de fraternidade, né? E aquilo ali criou um ambiente de muita emocionalidade, muitas pessoas choravam, entendeu? Gostando da sua preleção. E foi uma coisa inusitada, né? Uma maravilha, porque é a primeira vez na história da humanidade onde as pessoas de diversas origens falavam-se umas com as outras numa língua comum. E era tudo que o Zamenhof precisava para provar a existência e a praticidade da língua. Sei. Ismael Gomes Braga, ele fala que o Alcorão está para os árabes. E assim como os Lusíadas está para os portugueses, como o Antigo Testamento para os judeus, como a Divina Comédia de Dante Alighieri para o latim, ou para o italiano. Para o italiano. E assim tem esses luminares, né, esses exponenciais da literatura, da literatura clássica, que dão um sentido, dão uma marca, né, nessas línguas, né? Podemos dizer assim, também assim como Kardec está para os espiritistas, não é isso? Sim. E Zamenhof está para os esperantistas. Esperantistas, né? Faz todo sentido essa citação de Ismael Gomes Braga. O espiritismo está para os fatos espíritas. Assim como Esperanto para a fala e a escrita das línguas da diversidade, povos e nações. Né? Quer dizer que o material para a elaboração do espiritismo veio dos fatos espíritas. Que era fenômenos, né, que a história fala, fenômenos de efeitos físicos, mas isso daí o Kardec estudou aquilo dali, observou que atrás daqueles fatos, daquele modismo de salão, na época que acontecia em Paris, atrás desse modismo existia toda uma lei natural, entendeu? Que ele descobriu uma lei natural, que é um fenômeno natural, e tinha o que atrás disso, que uma inteligência independente da matéria, que eram os espíritos. E os próprios espíritos disseram que eram os espíritos cristais. Não foi uma coisa criada, não foi uma coisa imaginada, tudo isso. Do mesmo jeito, o material do Esperanto está nas próprias línguas já faladas, mas que de alguma forma tinham um certo caráter de internacionalidade, mas não tinha ainda digamos assim, a fluência, né? A flexibilidade, a regularidade que tem o Esperanto, né? E o Esperanto veio suprir isso daí, porque uma língua foi planejada para isso, direcionada para isso, porque as outras línguas não ofereciam isso. E isso é uma coisa que vinha, uma procura disso daí veio de muito tempo, né? Descartes já cuidou desse assunto, outros filósofos, Leibniz cuidou desse fato, e ninguém cuidava disso. Chegou Zamenhof e disse, não, é possível fazer isso, porque é um dos poucos invenções, poucos inventos, vamos dizer, invenções, né, que mostram o caráter de humanidade, né? Entendeu? Só o homem fala. Aí isso é tão forte na história da humanidade que logo em tempos imemoriais, logo quando o homem adquiriu a despertar da consciência, né? A consciência dele, aí começou a se expressar, a articular as palavras, né? Isso é uma coisa que veio de muito tempo. Isso daí as crianças aprenderam com o quê? Com a mãe. Daí a expressão língua materna, língua da mãe, né? As crianças aprendem com a mãe. É verdade. Então, começou desde esse tempo. Eu estou certa de falar que o Esperanto seja uma síntese de todas as línguas? Ou não?
pode representar, não pode ser, não é propriamente assim, uma síntese, não é propriamente uma síntese, mas ele pega as virtudes das línguas, né, as virtudes das línguas, ele junta tudo no mesmo lugar, né, porque o que os afixos, que são palavras que vêm antes da raiz ou depois da raiz, isso daí algumas línguas já praticam. A própria língua portuguesa tem afixo, mas não é um assunto, digamos assim, gramatical, não tem a importância que tem no Esperanto, né? Porque o Esperanto é capaz de você, por causa do enriquecimento. O Esperanto se enriquece graças a esse sistema de afixo, né? A palavra saudade só tem, no sentido que se dá saudade, só tem na língua portuguesa. Mas o que aconteceu nas traduções para mostrar esse sentimento, né, do romancista brasileiro, isso daí, desse nuance, desse sentimento, criou-se uma palavra saudado. Por que é esperantista? Porque é esperanto? Porque a terminação é em o, e o substantivo termina em o no esperanto. Saudado. Então, saudado. Então o esperanto teve o sopiro e o saudado. Tem esses dois. Agora, é por isso que eu digo, tem maior precisão da nuance e tudo. E o esperanto começou justamente ligado à parte de poesia e tudo. Porque o pra-esperanto já era poético. Porque o pra-esperanto foi um ensaio que o Zamenhof testou. Deu inclusive o aniversário dele, o 14º aniversário dele. Aconteceu com o pra-esperanto. Ele já estava empregando algum material que permaneceu. Depois aquilo ali evoluiu, quer dizer que uma língua que evolui. Então, como todas as línguas, o Esperanto evolui. E tem mais, a sinonímia, quer dizer, a quantidade de sinônimos, as contribuições das outras línguas, enriquece muito o Esperanto. E isso acontece fartamente. Já existem muitas, inclusive isso é tão rico que até a linguagem técnica da nossa modernidade, o Esperanto já incorporou, entendeu? Uma coisa que não se podia fazer com o latim, entendeu? E uma coisa que o inglês é farto disso, porque as grandes invenções, as grandes tecnologias foram financiadas, né? Os grandes cientistas, os grandes técnicos foram apoiados pelos projetos nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? E por isso que o inglês tem muitos termos técnicos, mas já existem termos técnicos na língua Esperanto também. Pois é. Você falou aí de sopiro, né? Sopiro. Aí eu lembro da palavra que expressa bem a saudade quando a gente suspira por alguém ou por alguma situação, algum momento, né? Suspira lembra o quê? A saudade, né? O sentimento da saudade, realmente saudado tudo a ver, e o sopiro também a ver. Qual a contribuição que o Esperanto deixa para o progresso da humanidade? Não, é porque existe no Livro dos Espíritos, o item 799, que faz essa pergunta: qual a contribuição do Espiritismo, né, para o progresso? Então, eu digo assim, o Esperanto está para as línguas como o Espiritismo está para as religiões. Porque, na realidade, o Kardec não está ligado à religião, está ligado à parte moral. E isso é bem explicado no Evangelho. Quer dizer, que a força do Espiritismo está na filosofia e na ciência, certo? E o mais que ele se prendeu foi isso, porque naquela época, por causa do quê? Do materialismo. O materialismo era uma coisa muito, muito importante, e o materialismo não podia ser trabalhado baseado na religião, porque a religião, onde o Deus era antropomórfico, onde tem muita coisa da época medieval, né, que não atendia às necessidades da ciência, tem que ser modernizado isso. E o Espiritismo representou essa modernidade, né? Então a força dele, como Kardec está explicando isso aí, está na filosofia, entendeu?
E a Então, força do Esperanto? A força do Esperanto, e a força do Esperanto está na confraternização, da paz. Por que isso? Porque, olha, repare bem, porque foi produzido até um livro chamado La Dangerous Lingua. La Dangerous Lingua, língua perigosa. Por que perigosa? Porque os czaristas perseguiram esperantistas, porque eles confundiram esperantista com judeu. Entendeu? Nossa, Os judeus. que perigo. Aí pronto. Aí por isso que Zamenhof e a família dele foram todos dizimados, só, entendeu? Dizimados aí, todos os filhos foram dizimados porque eram judeus, foram tudo para a Câmara de Gás, né, das nazistas, né? E essa Dangira Língua, o interessante disso é porque eles falam que na trincheira, quer dizer, que naquela época cavava aqueles fossos para os soldados, isso foi na Primeira Guerra Mundial, né? Sim. Cavava aqueles fossos e a comunicação, como é que ia ser a comunicação? Então eles identificaram do outro lado, do outro front, do lado do front, identificaram esperantistas que estavam guerreando do outro lado, né? E eles disseram, olha, rapaz, se você fica aqui, escreve esse negócio aqui, tá aqui, então encomenda, se você a guerra acabar, entrega isso aqui. Era uma encomenda, uma mensagem, uma encomenda para uma noiva, para uma mãe, para um pai. Então quem é que podia fazer isso? Um esperantista. E eles iam, passavam de mão em mão e entregavam, e a emoção era muito forte, já pensou? As pessoas diziam, não, filho, tá aqui, seu filho deixou isso aqui, tá aqui. Imagina. Então ela sabia que o filho não está lá, desencarnou. Mas tinha um amigo, o amigo foi lá. Exatamente. Então teve junto do filho, então né? essa amizade, esse amiketsu, que é amizade, está muito presente, é a confraternidade, a confraternização do Esperanto. É isso aí. Eu percebo muito assim nos congressos de Esperanto, as pessoas são muito amorosas, elas são muito unidas, elas são uma harmonia o tempo todo mundo se abraçando, todo mundo sorrindo e todo mundo muito muito contente por estar ali todo mundo junto, não é? Nós percebemos assim uma harmonia, um clima de paz e de muita alegria, né? E isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Tem outra coisa aqui que aqui é uma convergência, né? Uma convergência, Esperanto Espiritismo. O Espiritismo ensina a grande solidariedade, que une todos os homens como irmãos. Tem algum exemplo de algum espírita que se escreveu algum livro e tem um enfoque nessa questão? Temos aí. Tem o livro O que Dizem os Espíritos, né? O que Dizem os Espíritos, que é uma coletânea de manifestações espíritas, que começou com a manifestação de Emmanuel. Isso foi um artigo publicado no Reformador, em 1940. Depois que houve essa publicação, depois disso houve uma enxurrada que eu digo, houve várias, que os espíritos estavam aguardando, os espíritos encarnados estavam aguardando que alguém muito mais próximo, né, do médium, como o Emmanuel, que é o próximo do Chico Xavier, desse o primeiro sinal. Quando Emmanuel entrou com a mensagem dele, aí surgiu Alto de Souza, surgiu o Castro Alves, que aprendeu Esperanto, do outro lado, aprendeu Esperanto. E todos esses espíritos que tem o ideal do quê? Da paz, da liberdade, né? Sim. Que, inclusive o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade. Né? E como é que ele podia fazer isso? Ninguém, na prática, isso não aconteceu. O Esperanto dava essa oportunidade, né? A liberdade, de igualdade e fraternidade. Você quer falar alguma coisa mais sobre a questão de algum expoente do espiritismo, como assim Herculano Pires? Acho que Herculano falava alguma coisa esperanto, né? Ele tinha, se ele não falava, ele tinha uma simpatia
pelo Esperanto, você aborda alguma coisa nesse sentido? Não, do Herculano Pires a gente não conhece assim, muita coisa assim não. Mas aí o que se conhece mais é do Zumael Gomes Braga, que ele se tornou espiritista, se tornou espírita, por meio de uma mensagem do Esperanto. Entendeu? Ele tornou espírita por causa da mensagem do Esperanto. Quando ele tomou a prova, teve a prova da realidade do fato espírita, entendeu? E por meio do Esperanto. Ele fez um teste lá com o médium, fez uma pergunta, e ele percebeu que aquilo dali não era invenção, era um fato verdadeiro. Porque ali, naquela época, ele fez aquela pergunta, numa cidadezinha perdida lá em Minas Gerais, ninguém sabia da existência do Esperanto. Entendeu? Aí somente ele sabia da existência. Ele tornou-se espírita por causa disso. Depois disso, ele foi diretor do departamento de Esperanto da Federação Espírita Brasileira. Certo. Entendeu? Mas com certeza Herculano conhecia alguma coisa, né? Bem, Ele era jornalista, todo jornalista conhece. Conhece. Mas o peso maior que é o do Ismael Gomes Braga, né? Ismael expoente. E aqui em Alagoas nós temos o nosso Coronel Alves Mata, né? Que foi o comandante da Polícia Militar e o primeiro presidente da Associação Alagoana de Esperanto. Né? Esperanto, né? Que teve aqui também, que ele deu um grande apoio, um rádio amador, e deu um grande incentivo para o Esperanto. Tem mais alguma coisa que você queira abordar nesse sentido da questão do espiritismo com o Esperanto para hoje? Ou você pensa em falar sobre isso em outro programa? Como é que você... Em outro programa a gente podia separar algum material mais sobre essa questão dessa convergência, né? Dessa convergência. Eu perguntei, professor, porque você deixou essa coisa, essa lacuna, né? Essa fala assim ficou, para mim ficou, não sei se para o nosso espectador, né, o nosso telespectador, se para ele ficou, mas para mim ficou essa fala aí, entendeu? Então eu quis trazer hoje aqui no nosso programa. Bom, pessoal, então aqui nós finalizamos, né, com mais um Conversando com o Esperanto, aqui na companhia do nosso querido professor Neider Jatobá. E eu quero só dar um aviso para vocês. A Rádio e TV Brasil Espírita, ela tem muitos programas, a sua grade de programação é bastante extensa e é uma rádio que vem iluminando consciências há 9 anos. E eu gostaria imensamente que você pudesse baixar o aplicativo da rádio no seu celular, ou Android ou iOS, e também se inscrevesse no canal da rádio, não é? Ativasse lá o sininho para receber as nossas notificações e desse seu joinha lá, né, na rádio, porque o canal merece, né, pessoal? O canal merece. Não é isso, professor? Sim. Então, qualquer dúvida, qualquer contribuição que você queira dar, qualquer pergunta que você queira fazer para nós aqui no Conversando com o Esperanto, você põe aí abaixo nos comentários, que nós teremos muito prazer em lhe responder. Então é isso. Terminamos aqui mais um Conversando com o Esperanto. Fique com Deus, fique na paz. Obrigada pela presença, né? Dankon pela presença e Bona Nocton. Diz la revido, Bona Nocton. Diz la revido, Bona Nocton.